Olá, muito bem-vindo à live. Se você está vendo essa live gravada pelo YouTube ou pelo Facebook, me segue no Instagram, é @investidoruberoficial, tá? Porque eu tô fazendo live direto pelo Instagram e aí você pode participar ao vivo da live e me fazer perguntas também. E pelo Instagram é o melhor lugar para você falar comigo, né? Me mandar um direct, eu vejo todos os directs e respondo também todos os directs que eu recebo, tá? Então vai lá no meu Instagram e me segue, porque por lá é o melhor lugar, tá bom? E, enfim, hoje eu decidi fazer essa live aqui de casa, né? Claro que agora eu só estou trabalhando de casa, para falar mais um pouco. Eu já fiz duas lives específicas sobre essa questão do coronavírus, né? Já trouxe lá de dentro do grupo fechado, né, do programa Investidor Uber, estratégias que você pode usar também se você já tem um carro alugado, né? Eu falei na última live que todas as ideias novas, né, que a gente vê lá, todas as estratégias novas, eu vou trazer aqui para todo mundo que me segue, que me acompanha, tá? Porque tem que estar todo mundo junto mesmo nesse momento atípico, né, de coronavírus, de crise, de recessão, enfim, tem que estar todo mundo junto se ajudando para todo mundo passar aí por esse período, e quando as coisas se normalizarem, né, tudo vai ficar recuperável, tudo ficar mais tranquilo, tá? Então, hoje eu vou fazer mais uma live sobre esse assunto também, mas sobre uma pegada diferente. Eu vou falar o que você pode fazer, né? Eu vou responder todas as perguntas de quem estiver aqui ao vivo. Quem quiser perguntar pode me perguntar, mas eu vou falar o que é melhor fazer nesse momento, o que eu estou fazendo nesse momento, o que está acontecendo com os meus carros, né? Se eu reduzi o aluguel, se eu estou devolvendo, se os motoristas estão devolvendo os meus carros, né? Vamos falar o que está acontecendo comigo, e se você tiver alguma pergunta é só mandar aí no chat, tá? Enfim, vamos lá. Primeiro, né, que eu já recebi bastante essa pergunta por direct, né? Como é que tá aí? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, como é que estão com os meus carros, né? E, bom, no momento, a questão é se adaptar ao que está acontecendo, né? Então, o que eu estou fazendo com os meus carros? Alguns ainda permanecem alugados, né? Mas eu reduzi o valor do aluguel. Então, claro que eu não estou conseguindo manter mais, por enquanto, durante esse período, o valor do aluguel aí por R$500 por semana. Eu tive que me adaptar, não dá para fingir que nada está acontecendo, óbvio, né? Até isso não é inteligente no investimento, você tem que ver como está a situação e se adequar a ela para que o seu negócio fique o mais saudável possível, né? Então, eu reduzi o valor do aluguel de alguns motoristas, né? Eu vi ali um valor que para mim seria o mínimo que eu preciso para manter o meu carro ali funcionando, né? Eu não tenho nenhum carro financiado, também não tenho nenhum carro em consórcio, então para mim é um pouco mais tranquilo esse valor que eu posso diminuir, né? Esse valor mínimo aí que eu posso botar, né? Para quem tem carro financiado é um pouco, esse valor tem que ser um pouco maior, né? Para valer a pena deixar o carro rodando, né, e conseguir pagar o financiamento, o consórcio e também os valores fixos, né, que a gente tem, que é seguro, rastreador, né, enfim. Então você tem que fazer essa conta para saber o quanto você pode reduzir ali e que continue valendo a pena para você deixar o seu carro rodando. Alguns eu reduzi, né, o valor do aluguel, e outros eu peguei de volta e deixei estacionado, tá? Eu peguei de volta, na verdade, eu deixei com o motorista, mas eu estou verificando no rastreador para também saber se ele realmente está rodando ou não. Eu conversei com o motorista e falei, nesse período, já que você acha que não vai conseguir dirigir, ou então, como eu até falei na live passada, teve um motorista que falou comigo que o motorista do meu Palio, né, falou o seguinte: Rafael, cara, eu até queria continuar dirigindo, eu ia negociar com você, pensei em negociar com você o valor do aluguel para continuar dirigindo, mas eu moro aqui com os meus pais, né, e eles são idosos, eles estão no grupo de risco, né, e aí eu não tenho como arriscar ficar dirigindo e pegar o coronavírus e transferir, né, e infectar os meus pais. Então eu vou ter que parar de dirigir mesmo, né? E nesse caso é óbvio, né, que eu concordei, claro, e propus a ele a gente suspender o contrato, suspender a locação durante esse período, né? Então o meu carro vai ficar parado lá. Eu falei, para o carro aí na sua garagem, tá? E que
quando as coisas normalizarem, voltarem ao normal, a gente volta normalmente com a alocação, tá? E não basta só ter essa conversa e combinar isso, mas eu também vejo sempre no rastreador se ele realmente está cumprindo, né? Porque como é um negócio, não existe isso de ser 100% confiança, ele falou, eu acredito nele, não, tem que checar, né? Acredita, mas checa, né? Então eu tô lá, eu vi lá que realmente o carro tá parado, não ligou nem nada e pronto, tá? Eu fiz isso com esse Palio, com outros carros também eu fiz a mesma coisa e alguns eu diminuí um pouco o valor do aluguel, né? Eu já vi aqui que o Cleiton perguntou quanto que eu estou cobrando, né? Cara, isso varia, isso é negociação com o motorista, né? Alguns carros, o Uno eu reduzi de 500 para 350, o Uno tá 350, tá? Um dos Fiestas, o Fiesta branco tá a 300, né? Porque a questão é a seguinte, você tem que ver, como eu falei no início da live, um valor que seja suficiente para você, que vale a pena para você, né, principalmente se você tem um carro financiado ou em consórcio, e que também o motorista consiga continuar com o seu carro e continuar pagando, tá? Então você tem que ver justamente, botar na balança esse valor, porque é melhor também às vezes, né, o carro continuar rodando mesmo que você ganhe menos. Esse momento não é o momento de você focar em lucro, em rentabilidade, não. Esse momento é o momento de você manter ali o negócio funcionando na medida do possível, para que as suas contas fixas ali, que inerentes a esse negócio, consigam ser pagas, tá? Como eu falei também na live passada, que vai meio-dia agora para o canal do YouTube, então quem não viu pode ver lá no canal do YouTube, meio-dia vai ficar disponível. A gente que investe nesse ramo de locação do carro tem uma vantagem, que a gente tem um negócio mais enxuto, né? A gente não precisa, por exemplo, eu não tenho uma estrutura física para o negócio, eu não tenho um lugar que eu tenho que pagar aluguel caro, cheio de funcionário e contas caras para manter, não, nada disso, né? O meu negócio se resume só aos meus carros e uma pessoa que me ajuda, porque hoje em dia eu já tenho minha locadora, já tenho um maior número de carros, né? Mas para a grande maioria o negócio é só ela e o carro, né? Então a gente tem essa vantagem de, apesar do negócio em condições normais, né, ser altamente lucrativo, ele não demanda uma alta estrutura, né? Então você não precisa de muito para manter esse investimento. Então a questão é essa, já que é um negócio enxuto, você consegue aí sentir menos, né, esses problemas da pandemia, do coronavírus, como outros negócios, como por exemplo quem tem aí sei lá, uma loja de perfume. Imagina, não tem movimento da rua, como é que ela vai vender perfume agora? E ela está cheia de funcionário, né, tem conta cara para pagar do imóvel lá que ela aluga para onde ela tem a loja, né? Então ela está sofrendo muito mais, né? E outra coisa é o seguinte, a gente que aluga carro, depois que isso tudo se normalizar, como vai ter uma demanda reprimida de motorista, por quê? Porque infelizmente muita gente agora, devido a essa questão da quarentena, né, tá perdendo muito emprego, né? E depois, quando as coisas se normalizarem, a maioria dessas pessoas vai optar por dirigir por aplicativo, para conseguir se reestruturar, enquanto procuram outro emprego, enfim. Então vai acabar tendo uma demanda muito alta de gente precisando de carro para dirigir, né? Precisando alugar carro para dirigir, para trabalhar, para pagar as contas atrasadas, enfim. E a gente que está nesse ramo alugando carro vai poder, né, ajudar essas pessoas disponibilizando o carro, e também vai conseguir com facilidade voltar a se reestruturar, a reestruturar os nossos próprios negócios, né? A voltar a fazer valer a pena alugar o carro e valer a rentabilidade inteira, né? Então, nesse período de coronavírus, nesse período que o movimento caiu muito, o ideal é você baixar o valor do aluguel para continuar rentabilizando o carro, ou pegar o carro de volta, e durante esse tempo o melhor a se fazer,
cara, é estudar o investimento, né? Ver o que você já fez durante o negócio, se você já aluga carro, né? Ver o que você poderia fazer melhor, ler o contrato, entende mais o contrato, né? Vai ganhando experiência teórica para quando tudo voltar ao normal, você não perdeu tempo, né? Você já volta com um empresário melhor, né? Um investidor melhor, mais experiente. E se você não aluga carro, nunca alugou carro, acompanha os meus vídeos lá no canal, vê lá os vídeos, para você também já entendendo melhor como funciona o negócio. Agora é o período, cara, de estudar, estudar o investimento, ganhar experiência nesse sentido, para quando as coisas se normalizarem, a gente conseguir aí já voltar com força total, tá, para conseguir novamente a rentabilidade que esse negócio oferece. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Pessoal, quem tiver pergunta aí, fica à vontade, tá? É só me mandar aqui no chat. O Tico falou, bom dia, amigo, bom dia, beleza? Deixa eu ver aqui. O Denison falou, bom dia, qual o tema? Então, Denison, ainda eu vou falar sobre o coronavírus, né? Hoje é mais sobre o que fazer aí durante esse período, as estratégias que eu estou adotando, o que está acontecendo com os meus carros, como eu já falei no início da live, né? Então é sobre isso. Eu já fiz uma live sobre estratégias que eu trouxe lá de dentro do programa Investidor Uber, né? Que a gente debateu, a gente fez uma live interna lá, fechada, e bolou estratégias. Eu trouxe aqui na live passada. Essa live vai ficar disponível no meu canal do YouTube hoje, tá? Meio-dia. Então, se você não viu, entra lá no meu canal do YouTube e assiste lá, porque lá tem bastante informação que pode ser útil aí para você lá que está alugando o carro, né? Ou que pretende alugar também, já é de certa forma o conhecimento. E como eu falei, tudo que eu pegar lá dentro, né, nosso, eu vou trazer aqui, vou compartilhar também, tá? Porque eu acho importante, né, nesse momento todo mundo aí tá junto e se ajudando, tá? E se você também tiver alguma dúvida, me manda direct, tá? Tô disponível pra gente conversar. E outra coisa que eu esqueci que eu ia falar no início da live é o seguinte: no dia 6 de abril agora, vai começar a semana do carro rentável, né? Eu vou falar muito sobre esse investimento, eu vou dar muita informação sobre esse investimento, e é o momento ideal para isso, para você estudar, para você entender melhor como funciona e já ganhar o máximo de experiência para quando as coisas voltarem, você já voltar com força total. Então, entra no site investidoruber.com.br e se inscreve na Semana do Carro Lucrativo, que vai ser uma semana 100% de um evento 100% online, né, 100% gratuito também. Cara, eu vou falar muito detalhadamente sobre esse investimento. Então entra no site investidoruber.com.br e se cadastra nesse evento aí da Semana do Carro Lucrativo, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, pessoal. Quem tiver pergunta, só me fazer. O Cleiton eu já respondi, né, do valor que eu tô cobrando aí nos meus carros. O Gustavo perguntou: o contrato, devido a essa pandemia, ele perde o valor? Cara, boa pergunta, né, o Gustavo. Essa pergunta também estou respondendo bastante e é bom esclarecer isso, tá? Vamos lá. O contrato, ele perde valor? Por que essa pergunta também? A maioria das vezes é porque os cartórios estão fechados, né? Então, como é que você vai fazer se não consegue reconhecer firma? O contrato tem validade se você não reconhecer firma do contrato? E a resposta é sim, tá? O reconhecimento de firma não é obrigatório num contrato. Se o motorista simplesmente assinar esse contrato, o contrato tem validade. O reconhecimento de firma, ele serve para dar mais força para o contrato, né? Então, o que significa reconhecer firma de um contrato, de um documento, né? Um órgão público, quando você reconhece firma, um órgão público, ele vai lá e diz que, atesto que essa assinatura aqui do contrato, ela é verdadeira, tá? Então, ele dá mais força para o seu contrato. Por quê? Porque se depois você entrar com uma ação judicial, vai ser muito mais difícil do motorista chegar e falar assim, essa assinatura aqui não é minha não fui eu que assinei não. Vai ser muito mais difícil porque vai ter lá um órgão público falando que aquela assinatura é verdadeira, né? E foi o motorista que foi lá no cartório e fez esse reconhecimento de firma. Beleza, mas aí se não tiver reconhecimento de firma, né, é só o motorista chegar e falar isso? Não, ele vai ter que provar também, vai ter que ter uma perícia grafotécnica, se ele alegar isso,
para que se prove que aquela assinatura não é dele. Tá? Então, por mais que não tenha reconhecimento de firma, a diferença é essa. A diferença é que esse contrato vai estar mais forte por isso, mas ele continua válido, porque se for provado ali que aquela assinatura é do motorista, ele vai ter que se responsabilizar por tudo que está ali no contrato. Então, o que você pode fazer hoje que os cartórios estão fechados é assinar o contrato mesmo, sem reconhecimento de firma, e depois, quando tudo se normalizar, você vai lá e reconhece firma, ou então faz um novo contrato e reconhece firma, tá bom? Então não tem problema nenhum, o contrato permanece válido nesse sentido, tá? E respondendo, o reconhecimento de firma não é obrigatório em um contrato, não, ele deixa o contrato mais forte, tá bom? Deixa eu ver aqui as outras perguntas que tem no chat. O Rodrigo falou, você acha que normaliza na semana que vem? Rodrigo, pois não tem como saber, né, cara? Eu acho o seguinte, eu não sei se semana que vem já normaliza não, mas eu acho que essa situação não vai se prolongar muito, porque, cara, não é só questão do prejuízo na saúde de forma geral, de todo mundo, né? Mas eu acho que o prejuízo financeiro, o prejuízo econômico também é muito grande, não tem como isso se prolongar muito tempo, né? As autoridades têm que conseguir uma solução o mais rápido possível, porque senão, cara, daqui a pouco muita gente vai começar a quebrar, principalmente essas pessoas aí que têm negócios que tem uma estrutura cara para manter esse investimento. Como eu dei o exemplo mais cedo, né? Imagina essa pessoa que tem uma loja de perfumaria na rua e, cara, está fechada e o aluguel caro lá está vencendo, os fornecedores têm que ser pagos, os funcionários têm que ser pagos, né? Então ela tem um gasto muito alto para manter o negócio dela, né? E se tudo ficar parado, tudo ficar fechado, cara, ela vai falir, não tem jeito. Então muita gente igual a ela também vai falir, vai ficar muita gente desempregada. Então o prejuízo, né, econômico dessa questão da quarentena é muito alto, né? Pode ser muito arriscado manter isso por muito tempo. É claro que agora isso é essencial, é importantíssimo até para essa doença não se espalhar, né, e mais gente não morrer, mas por outro lado também tem que ter estratégias para lidar com essa situação da economia parada, do país fechado, né, e eles já estão, né, todos os países já estão pensando uma forma de fazer isso e como lidar com essa situação da quarentena, da economia parada e da questão da saúde, né? Eu acho que semana que vem provavelmente ainda estaremos nessa situação, né, de quarentena, de tudo parado, mas eu acho que já está todo mundo aí se movimentando para resolver isso o mais rápido possível, né? O Denis só falou o seguinte: Rafael, em um dos seus vídeos você falou que o tempo que você gasta para administrar cada carro é de 15 a 20 minutos por semana. Levando isso em consideração, diária é tempo suficiente para administrar 10 carros? Por quê, Denis? É o seguinte, ó. O que gasta mais tempo nesse investimento é a vistoria semanal que tem que fazer no carro, né? O que é a vistoria semanal? Eu vou chamar o motorista para trazer o carro em um local onde eu vou fazer essa vistoria, eu vou lá, levo o meu checklist, né? Faço lá, marco lá no checklist a vistoria, como é que ele está cuidando do meu carro, o que ele está fazendo, né? E depois dou para o motorista assinar esse checklist para dar validade jurídica ao documento, né? Ele vai assinar, vai datar e pronto. Isso, se você quiser, você demora ali 10 minutos para fazer ou até menos, né? Eu demoro um pouco mais porque eu gosto de conversar normalmente com um motorista, tá? Agora, o resto do investimento com um carro só é você controlar as multas semanalmente também, você ter a sua planilha para controlar a entrada, né, o fluxo de caixa, quanto entra, as manutenções do carro, né, mas tudo isso é feito pelo computador. Então, com um carro só, você gasta muito pouco tempo, né? Agora, com mais carro, aí é claro, só você multiplicar esse tempo que você vai ter que gastar mais tempo com a locação. Então, por exemplo, 10 carros são 10 vistorias por semana que você vai ter que fazer. Hoje em dia, eu tenho já uma pessoa para fazer essas vistorias para mim, né? Então, eu não perco mais tempo fazendo vistoria, ligando para os motoristas, quem faz também essa pessoa. Então, a partir do momento que você está escalando o negócio, o ideal é que você
tenha uma pessoa para te ajudar nessas coisas que você pode delegar, como por exemplo a vistoria, o contato com o motorista, para que você continue tendo tempo para ampliar o seu negócio, para escalar o seu investimento, tá bom? Deixa eu ver se tem mais pergunta. Jaqueline falou, qual o melhor carro para comprar e iniciar no investimento? Jaqueline, o melhor carro para comprar são carros que tenham manutenção barata. O que é manutenção barata? Manutenção barata são carros que têm peças baratas, tá? Por quê? Porque quando você precisar fazer a manutenção do carro, você vai ter que trocar peças. E se as peças desse carro são baratas, você vai gastar menos com isso, tá? Mas não só isso, também peças que sejam fáceis de achar. Por quê? Porque se o seu carro for para a oficina e precisar trocar peça, você consegue achar facilmente aquelas peças e o seu carro não vai precisar ficar muito tempo parado, né? Então, os melhores carros são carros que têm manutenção com peças baratas e peças fáceis de achar, por esses dois motivos. E um carro ali, como por exemplo, né, o Fiat, o Volkswagen, né, só para você ter uma noção, uma base, né? E também comprar carro ali, eu hoje em dia estou comprando carro mais ou menos 2014 o ano, 2013, 2014, na faixa de 20, 25 mil até 50 mil km, tá? Por que até 50 mil km? Porque eu deixo em aberto duas estratégias na hora de vender o carro, né? Que é deixar o carro alugado até 90 mil km mais ou menos e vender, porque aí eu vendo fácil o carro, vendo rápido e consigo um bom valor de revenda no carro, vou ter lucrado com esse período aí que o carro ficou alugado, né, e vou conseguir um bom valor de revenda. Essa é a primeira estratégia. E a outra estratégia é eu deixar o carro alugado aí até 200, 300, 400 mil km. Eu vou cuidando ali da manutenção do carro e foco mais no lucro no aluguel e não tanto no valor da revenda, né? Porque vai chegar um momento em que eu já recuperei 100% o valor do investimento só com o aluguel e a revenda é um bônus, né, que eu vou ter. Eu não estou focando muito com a revenda. Então, você comprando um carro com até 50 mil km mais ou menos, você consegue aí você consegue essas duas estratégias, né? Você deixa em aberto essa possibilidade de você usar essas duas estratégias, tá? Então, esses são os melhores carros para você conseguir comprar e já entrar nesse investimento, tá bom? Eu vou falar muito sobre esse assunto na semana do carro lucrativo, como eu falei. Então, se você não se inscreveu ainda, entra em investidoruber.com.br, vai ser um evento 100% online e gratuito e eu vou detalhar muito esse investimento, o que é ideal para esse momento, né? Estudar e se aprimorar para quando tudo voltar ao normal, você vai já voltar ou iniciar nesse negócio muito mais experiente, né? Com muito mais experiência, tá bom? O Gustavo falou o seguinte: porque o motorista aproveitou, entrou o carro, não pagou a semana, não pagou a multa devido ao atraso, simplesmente entregou. Então, Gustavo, aí o que você tem que fazer é usar a sua caução. Se ele não falou nada com você, você ficou mudo e chegou na quinta-feira, se for quinta-feira, o dia do seu pagamento, não ontem, sei lá, e simplesmente falou assim: com coronavírus não vai dar. Isso não existe, né? Ele tinha que ter falado com você, conversado com você, e o que você tem que fazer é descontar a dívida dele do valor da caução e encerra o contrato, tá? Mas não, você tem esse direito de pegar a caução, se pagar e devolver o restante para ele, se tiver algum valor aí para devolver, tá? O Denison falou o seguinte: sozinho, sem precisar de ajuda, tem algum problema de ter muitos carros com pessoa física? Não, problema nenhum. A questão é que você vai ter que usar mais o seu tempo para manter o negócio viável, né, o negócio funcionando. E aí vai ficar um pouco mais difícil de você escalar, é só isso, mas problema nenhum. Você pode manter o seu negócio aí só você, tá? Você fazendo tudo, fazendo todas as vistorias, né? Por muito tempo eu fiz isso, né? Eu demorei para criar minha empresa, eu demorei para contratar uma pessoa, a maioria do tempo eu que fazia tudo, né? Então, você pode fazer sim, não tem nenhum impedimento, nem nada do tipo não, tá? É só essa questão que você vai estar usando o seu tempo, o que vai atrapalhar um pouquinho na hora de você escalar o negócio, tá bom? O Iva falou o seguinte: existe algum vídeo onde você mostra como fazer o contrato com todas as cláusulas para alugar o seu carro? Então, o Iva, tem... Se eu não me engano, no meu canal do YouTube tem vídeo. Não, se eu não me engano, não, com certeza tem, né? No meu canal do YouTube tem vídeo sim, que eu falo bastante sobre o contrato. Eu estava disponibilizando agora um checklist
com as principais cláusulas do contrato, né? Só que a gente teve um problema no sistema que entrega o e-mail, então para muita gente ainda não está chegando esse checklist, a gente está tentando resolver, mas ainda não se normalizou. Mas no meu canal do YouTube tem muito vídeo que eu falo detalhadamente sobre o contrato, sobre algumas cláusulas que tem que ter no contrato. Eu fiz live sobre isso, tá tudo no meu canal do YouTube. Procura lá por Rafael com PH Reis, investidor Uber, que você acha, né? Como eu falei, na semana do carro lucrativo agora eu vou falar também sobre contrato, vou falar bem detalhadamente sobre esse investimento, tá? Então se cadastra também lá no meu site, investidoruber.com.br, e dá uma olhada no meu canal do YouTube que você vai achar bastante vídeo sobre isso. Para ficar mais fácil, entra no meu canal e digita lá contrato, tá? Que aí você vai ver lá os vídeos na pesquisa dentro do canal, né? Dentro do meu canal, digita contrato, que aí você vai ver lá a maioria dos vídeos que eu fiz sobre esse tema, né? De contrato, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. O DMG perguntou: como estão suas locações nesse caos? Motorista pedindo desconto, atrasando o pagamento. Então, DMG, eu falei agora no início da live sobre isso, o que eu estou fazendo. Essa live vai ficar disponível lá no meu Stories destacado, só voltar e ver, mas te adiantando para te deixar sem resposta aí. Sim, alguns carros eu estou reduzindo o valor do aluguel, né? E outros eu estou pegando de volta, estou estacionando os carros durante esse período, né? O que a gente tem que fazer é isso, é se adaptar, que os carros que podem continuar rodando, a gente continua alugando, só que reduz o valor do aluguel, porque o movimento diminuiu, né? O momento agora não é de focar em lucro, não é de focar em rentabilidade, e sim em pagar ali os custos fixos que a gente tem até quando tudo voltar ao normal. Até porque quando tudo voltar ao normal, a gente vai ter uma demanda muito reprimida de gente precisando alugar carro para trabalhar. Como eu falei, infelizmente, muita gente está ficando desempregada, está perdendo o emprego, e a solução vai ser alugar carro para trabalhar pela Uber, né? E aí a gente vai ser a melhor opção para essas pessoas, né? A gente vai disponibilizar esses carros para essas pessoas, vai ajudar essas pessoas nesse sentido, e vai ser bom para a gente também, de certa forma, que a gente vai recuperar esse momento aí do que está acontecendo, tá? Então o ideal agora é se adaptar à situação, reduzir um pouco o valor do aluguel, parar alguns carros quando isso tiver que ser feito, e segurar aí enquanto a gente está passando por esse período, que eu acredito que não vai se prolongar por muito tempo não, até porque, como eu falei, não está afetando só a questão da saúde, né? Está afetando muito também a economia de todo o mundo, né? Então as pessoas estão se movimentando, as autoridades estão se movimentando para resolver esse tipo aí de situação, tá bom? O Gustavo Frederic falou o seguinte: o motorista entregou o carro, não pagou a semana, não pagou a multa, simplesmente entregou, falou que não tem dinheiro, e eu tenho um contrato. Então, Gustavo, mas o ideal nessa situação é você usar sua caução, né? Não sei se você pediu caução, mas por isso que eu falo sempre que a locação é um conjunto de proteções, né? Nesse caso, o melhor, o mais imediato a se fazer para você evitar qualquer tipo de prejuízo é se pagar com o valor da caução. Então usa a sua caução, se paga e devolve o restante para ele aí, se tiver alguma coisa para resolver, tá? E depois, caso falte algum valor, aí sim você usa o contrato, negocia com ele para ele parcelar esse valor, e caso não haja negociação, você usa o contrato, entra com uma ação judicial para você se ressarcir desse valor a mais aí, tá? O DMG falou assim: quanto tempo leva para ocorrer a transferência da conta Uber 99 para a conta corrente? DMG, essa questão eu acho que é 24 horas, né? Sempre. Por que eu antigamente, né? Como é que eu fazia? Eu botava o pagamento quarta-feira para quinta-feira. Não, como é que eu faço e fazia sempre? Eu boto o pagamento na quinta-feira, porque a Uber paga na quarta, né? Pelo menos sempre pagou na quarta. E aí demora um dia útil para entrar na conta, tá? Então hoje em dia, como eu não sou motorista, eu não tenho atualização imediata desse assunto, mas sempre foi desse jeito, sempre o pagamento foi na quarta, e no primeiro dia útil lá o motorista pode receber. Inclusive ele pode adiantar pagamento, tem várias opções que ele pode fazer aí para receber esse dinheiro mais rápido até. Tá bom? Mas eu acredito que ainda que continua sendo 24 horas que o valor entrar na conta aí, tá?
O Henrique falou o seguinte: bom dia, eu preferi deixar meus carros em casa. Recife tá um caos. Tem gente alugando carro flex por 250 a semana. Henrique, pois é. Você tem que ver qual é a melhor estratégia para você. Se deixar os seus carros parados em casa for a melhor estratégia, faça isso, né? O momento é de você adotar a melhor estratégia para o seu investimento, porque também não adianta nada você alugar o seu carro a R$200, R$100, se o seu carro está lá exposto, tá se desgastando, né? Você tem que ver um valor que vale a pena para você. Tá? Deixar esse carro rodando ou deixar esse carro parado durante esse período aí de recessão, né? Esse período de crise nessa questão do coronavírus aí, tá? Mas se você preferiu deixar o seu carro parado, não tem problema, é provisório, essa situação é provisória, não é permanente, né? A gente vai passar por esse período aí como todo mundo está passando. A questão é segurar aí por esse tempo, porque depois, como eu falei, vai ter uma demanda muito grande de gente precisando alugar carro, e a gente vai poder disponibilizar o carro para essas pessoas e correr atrás desse tempo perdido aí, tá bom? O Rodrigo falou o seguinte: você acredita que com a volta do comércio normalize, pois no Rio voltou hoje? O Rodrigo voltou mais ou menos, né, cara? Ainda tá com muita campanha de coisa parada, de quarentena. Na verdade, o que a gente está vendo aqui é que para manter a quarentena, para deixar tudo parado, né? O Witzel falou em voltar, mas só se o governo federal não prestar ajuda. Mas eu acho que isso também é politicagem, de certa forma. Eu acho que não vai voltar, né, a ser tudo liberado 100%, não. Tá, por um tempo, né, pelo menos por um período, até essa questão do coronavírus ser controlada, né, ser normalizada, tá? Então, eu acho que quando voltar é quando essa pandemia for controlada no mundo todo, né, no Brasil também, e eu acredito que quando voltar as coisas vão se normalizar sim, vai todo mundo voltar a trabalhar, voltar ao comércio, e pra gente, principalmente, que aluga carro, de certa forma vai dar um gás aí, né? Porque, como eu te falei, a gente vai ter muita gente precisando, infelizmente vai ter muita gente desempregada, tá? E a gente vai poder ajudar essas pessoas e nos ajudar também, obviamente, porque é um negócio, né? A correr atrás desse prejuízo que a gente teve, desse momento que a gente teve, que a gente ficou parado aí de certa forma, tá? DGS Tomás falou bom dia, beleza? O Daniel falou bom dia Daniel, beleza? O movimento realmente parou, sim, reduziu mesmo, né? Reduziu e parou, em muitos lugares parou mesmo. Não tem como fingir que está tudo normal, que está tudo bem, é óbvio que não está, né? A questão é a gente entender isso e se adaptar e usar estratégias para passar por esse período aí da melhor forma possível, né? O DGS mais falou, cheguei a 250 semanal, tudo bem, não tem problema, como eu falei, essa hora não é a hora de lucrar, não é a hora de passar em rentabilidade, é a hora de você manter um negócio ali razoável enquanto a gente está passando por esse período, né? Se valer a pena, 250 para você, não tem problema, tudo bem. Agora, se não valer, é estacionar o carro durante esse tempo mesmo, tá? O Denison falou o seguinte: qual a vantagem de abrir uma empresa? Tem várias vantagens, né? Por exemplo, empresa, você paga o imposto de renda menor, né? Por exemplo, se eu tivesse meus carros aqui como pessoa física, eu estaria pagando 27,5% de imposto de renda, né, como pessoa física. Como pessoa jurídica, eu pago 6%, por volta de 6% de imposto de renda. Então, eu pago um imposto de renda bem menor, né? Outra coisa é que a minha empresa, ela é uma empresa limitada, né? Então, os meus bens não se confundem com o nome da empresa, com a empresa. Então, como os carros estão todos no nome da empresa, os carros são da empresa. Então, qualquer dívida, por exemplo, relacionada ao carro, é a empresa que responde, não sou eu. Ninguém pode me cobrar pelas eventuais dívidas que a empresa possa vir a ter. Por mais que a empresa seja minha, como ela é limitada, né, o meu patrimônio, eu, Rafael, não tenho nada a ver com o patrimônio da empresa, tá? Essa é uma outra vantagem, que é limitada. Outra coisa é que, como os carros estão no nome da empresa, as multas não vêm mais para mim, as multas só vão para a empresa. Então, tudo bem que tem várias formas de você se proteger contra a multa, passar a multa para o motorista, etc. Mas, enfim, eu cortei completamente essa preocupação, porque agora a multa não tem mais como vir para minha carteira, vai sempre para a carteira da empresa, mas eu continuo tomando cuidado com isso, eu continuo fazendo essa transferência
porque apesar da empresa não ter uma carteira de motorista, né, então a pontuação não vai para essa carteira porque ela não existe, mas tem uma penalidade. Se eu não indicar um motorista, o valor dessa multa eu pago em dobro, né? Então por isso que eu continuo pegando os formulários, fazendo a transferência das pontuações para não ter que pagar essa multa em dobro aí, tá? E deixa eu ver, responsabilidade, o imposto de renda, né? Essa questão, e é isso, né? Tem outras vantagens também de ter uma empresa, mas agora, com um carro só vale a pena? Eu acho que não, né? Acho que você pode tomar os cuidados, porque você tem custo em criar uma empresa, em manter uma empresa, né? Então você tem custos para fazer isso, e eu acho que não vale a pena você com 1, 2 carros só, você já criar uma CNPJ, né? Acho que a partir de 4 carros aí, para valer a pena você pagar contador, pagar os custos de criação de uma empresa, aí eu acho que vale a pena, tá? DGS Tomás, qual documento emite quando finaliza o contrato? É o distrato, tá? É um documento simples informando que aquele contrato foi encerrado, né? É um distrato simples. Se você não tiver esse documento, você pode mandar uma mensagem também escrita, né, seja por e-mail, por WhatsApp, informando que o contrato foi encerrado. Também é válido, tá? Meios escritos hoje em dia também são válidos, tá bom? Não precisa ter um distrato. O documento oficial é o destrato, que é o contrário do contrato, né? O contrato é para você criar um vínculo jurídico com a pessoa. Você está fazendo um contrato com ela, um pacto com ela. O distrato, você está encerrando o contrato, encerrando esse pacto, esse vínculo jurídico, tá? Jerônimo falou, existe um termo que o motorista assina e deixa com você para, no caso de multa, você ou o Detran já repassar? Existe, tá? A maioria dos órgãos tem lá o formulário de real infrator. Você tem que ir lá no órgão, entrar no site, ligar e perguntar se eles disponibilizam esse formulário. Caso não disponibilize, primeiro, se disponibilizar, você pega esses 5 formulários lá, você já manda o motorista assinar antes de você entregar o carro para ele, né? Por quê? Porque se ele toma multa, você não depende mais da vontade dele assinar nada. Você já tem a assinatura dele, é só você assinar, preencher e ir lá fazer a transferência. Tá? Agora, tem uma outra opção, a maioria também dá para fazer online. Então, antes de você entregar o seu carro, você tem que se certificar que o motorista tem esse cadastro, né, no site. Tá? E aí é só você, quando ele toma multa, você fazer essa transferência online para o motorista também. Tá? Agora, é isso que eu ia falar, se ele não tiver, a opção é você fazer esse cadastro online, tá bom? DGS Tomás falou, na devolução do veículo você faz o checklist no mesmo momento para ver determinado se é válido? Com certeza, tem que fazer, tá? Encerrou o contrato, tem que fazer também o checklist para você ver essa questão, né? Até para você saber o que você vai, se você vai ter alguma coisa para bater da caução ou não, tá? Tem que fazer sim. E lembrando que o checklist tem que mandar o motorista assinar, né, para dar validade jurídica pro documento, né? Assinar e datar, tá bom? O Alessandro falou, você recebe os valores na quinta-feira. Esse valor equivale à semana antecipada da quinta até a outra quinta? Não, eu não cobro semana antecipada não. Eu cobro a caução antecipada e a semana é normal. O motorista dirige e me paga toda quinta-feira, tá? O Rodrigo falou, obrigado, valeu Rodrigo. O Luiz Henrique falou, você acha que o app de mobilidade urbana vão surfar nessa onda? Como assim surfar? Em que sentido, Luiz? Né? Porque, na verdade, eles estão sendo prejudicados, né? Porque como o movimento baixou muito, né, os motoristas estão fazendo aí menos dinheiro também, né? Então, como assim surfar? Qual a ideia, mais ou menos, do que você quer dizer? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. E fechou. Então o Robson mandou um oi, fala Robson. E o Alessandro mandou aí um joinha. Valeu, Alessandro. Então, pessoal, é isso, essa live aqui vai ficar gravada. Se você entrou agora ou perdeu algum ponto dessa live, vai lá no meu stories destacado. Depois eu também vou botar no YouTube, né, essa live. Então se inscreve no meu canal do YouTube também. E se você ainda não se inscreveu na Semana do Carro Lucrativo, que vai ser um evento 100% online e gratuito, se inscreve em investidoruber.com.br, tá? Se eu não respondi alguma pergunta, me manda um direct agora aqui que eu vou responder. Caso eu não falei alguma coisa que você queria saber ou tenha alguma dúvida, me manda um direct que eu respondo, tá bom, pessoal? Vou encerrar. Muito obrigado a todos aqui que tiveram presente
tá, que participaram, que me mandaram mensagem, tá? Volto a dizer, para mim é um prazer responder a todo mundo aqui, tá? Pode me mandar mensagem tanto nas lives quanto no direct, tá? Eu tô aqui disponível para falar com você. Pode contar comigo também se você tem um carro alugado e não tá lá no programa Investidor Uber junto da gente e quer conversar, quer tirar alguma dúvida, né, sobre esse momento de coronavírus. Eu tô aqui para ajudar também a quem me segue, né, a quem vê meus vídeos, a quem começou a alugar porque viu meus vídeos, tá? Então, volto a dizer, toda a estratégia que eu pegar lá dentro do programa, eu vou aqui compartilhar na medida do possível, sempre que eu fizer live, sempre que me perguntarem, tá bom? Então, me manda direct, tá? Esse momento é um momento que é ruim para todo mundo, né, mas é um momento passageiro, tá? Vai passar, por enquanto vamos estudar esse investimento, ver o que pode ser aprimorado para quando voltar, a gente voltar com força total e recuperar esse momento perdido, tá bom? Então, conta comigo, me manda as dúvidas no direct, participa das minhas lives também e me mandem perguntas aí, tá bom? Um grande abraço a todos aí, tenha uma boa semana, tá? Uma boa quarentena aí, quem tiver de quarentena também, né? E um grande abraço, até a próxima. Valeu!